A investigação, as notícias do dia e tudo que ainda é dúvida sobre os atentados que deixaram até o momento 129 mortos em Paris. Você vai ver como os terroristas conseguiram atacar em várias partes da cidade ao mesmo tempo, o pior ataque da história da França. E o perfil do grupo radical que desafia o mundo e que foi bombardeado hoje implacavelmente com 20 ataques pela França. Por que é tão difícil combater esse inimigo? Essa é a nossa reportagem da semana. Deuxième explosion, Stade de France. Deuxième explosion, courez. 33 minutos que mudaram a história do mundo. Em 7 ataques coordenados, uma das principais capitais do planeta mergulha no terror. A última sexta-feira 13 foi o dia mais violento na França desde a Segunda Guerra Mundial. Mas como foi possível organizar tudo? Tuez-les, crachez-leur sur le visage. Você vai saber quem é o grupo fanático que assumiu a responsabilidade e por qual motivo. O drama das vítimas. Os brasileiros feridos. E os que viram os ataques de perto. No dia seguinte, momentos que despertaram a solidariedade entre os parisienses. E até em lugares distantes como o Brasil. E uma dúvida que acende o sinal de alerta em todo o planeta. Como lutar contra um adversário quase invisível? Como ganhar uma guerra em que os soldados se escondem entre a população? Paris, 9h20 da noite, 6h20 da tarde no horário de Brasília. No principal estádio da cidade, a seleção francesa recebe a campeã mundial, a Alemanha. Até que uma bomba explode do lado de fora. Repare que o jogador francês parece confuso ao ouvir o barulho da bomba. O presidente francês François Hollande é retirado às pressas do estádio. Às 9h25, uma segunda explosão acontece quase no mesmo lugar. Era só o começo. Também às 9h25, terroristas abriram fogo contra os frequentadores de um bar e um restaurante localizados a cerca de 7 quilômetros do estádio. O terror continua. Há um ataque às 9h32. Outro às 9h36. Mais um às 9h43. Às 9h49, um grupo armado invade o Bataclan, uma famosa casa de espetáculos da cidade. Às 9h53, acontece a última explosão. De novo, nas cercanias do estádio de futebol. A polícia aponta 3 grupos diferentes de terroristas. Um carro preto foi visto na maioria dos ataques. Mas nada seria igual ao que aconteceu no Bataclan. O Bataclan foi construído há 151 anos no formato de prédio chinês.
Com o tempo, se tornou uma das principais casas de show do mundo. Na sexta-feira, quem se apresentava era a banda americana Eagles of Death Metal. O nome poderia ser traduzido como Águias do Rock Pesado. Mas o grupo, na verdade, tem um som leve e bem-humorado. A Casa Bataclan tem capacidade para 1.500 pessoas. Todos os ingressos para o show de rock da sexta-feira já estavam vendidos. Os relatos do que aconteceu ali dentro são de puro terror. Os homens entraram por uma porta traseira e já chegaram disparando contra o público. As pessoas que estavam mais distantes ouviam o barulho e até imaginavam que eram fogos de artifício. Depois se deram conta que um atentado estava acontecendo. As pessoas também tinham muito medo porque logo perceberam que os terroristas gritavam "Alá é grande" e diziam que aquilo era uma retaliação pela política do presidente François Hollande na Síria. Esta imagem, gravada dentro da casa de shows, mostra o momento exato em que os tiros começam. Veja, o guitarrista da banda se assusta e leva a mão para perto do ouvido. O baterista se abaixa e tenta se proteger atrás do instrumento. Outro músico corre desesperado. O show é interrompido. Estas imagens foram registradas por um jornalista que mora ao lado da casa de espetáculos. São momentos de terror, vividos pelas centenas de pessoas que estavam no local. Veja que muitos conseguem deixar o Bataclan desesperados. Chegam a tropeçar em corpos caídos na porta lateral do prédio. A fuga dramática assustou o jornalista. Em francês, ele pergunta o que estava acontecendo. Qu'est-ce qui se passe? Ninguém responde. Só se ouvem gritos. E mais tiros. Uma pessoa procura alguém chamado Oscar. O jornalista acompanha o esforço de algumas pessoas para retirar os feridos da rua. Este homem manca porque levou um tiro no pé. Mesmo baleado, ele conseguiu deixar o Bataclan. De repente, uma cena desesperadora. Uma mulher aparece pendurada na janela do prédio. Ela pede socorro. São minutos de pânico até ela ser resgatada. Foi no andar de cima que muitos fãs tentaram se proteger. Nesse momento, mais de 100 pessoas eram feitas reféns. As imagens mostram a chegada da polícia. Os homens cercam o prédio. Ao perceber que não havia negociação, os policiais decidem invadir o Bataclan. Este grupo usa escadas para chegar ao primeiro andar. 3 terroristas se mataram nesse momento com cintos explosivos presos ao corpo. Um foi morto pelos policiais. Do lado de fora, ambulâncias resgatavam os feridos. Perto de 100 pessoas morreram no Bataclan. Este segundo vídeo, gravado por um jornalista de uma agência de notícias,
mostra o momento em que policiais franceses se preparam para invadir o local. Eles estão na esquina da rua onde fica a saída lateral da casa de shows. O clima é de tensão. Os policiais tentam avançar, mas são atacados a tiros pelos terroristas. Neste momento, um dos agentes quase é atingido. Repare, os extremistas parecem recuar quando os policiais atiram de volta. Após alguns segundos de trégua, é possível ouvir um novo disparo. Agora veja como é tranquilo o dia a dia no cenário em que tudo aconteceu. De um lado, a loja de pisos e carpetes, na frente da qual os policiais se abrigaram. Do outro, o café Bataclan. No centro, a rua estreita por onde as vítimas tentavam escapar. Esses três amigos brasileiros vivem a menos de 300 metros do Bataclan e lembram da noite de terror. Da mesma maneira que ia surgindo o barulho do tiro, o grito das pessoas. Isso te apavorava? Ah, bastante, é. Essas duas francesas se desesperam porque perderam 4 amigos dentro do Bataclan. Até o começo deste domingo já eram 129 mortos e 352 feridos, muitos deles em estado grave. O atentado foi o maior da história da França e o maior da Europa em 11 anos. Em 2004, 10 bombas explodiram no metrô de Madrid, na Espanha, e mataram 191 pessoas. Também é o segundo atentado a deixar Paris em estado de terror, apenas em 2015. Em janeiro, 12 pessoas morreram depois que 2 militantes atacaram a sede do jornal Charlie Hebdo, famoso por publicar sátiras ao profeta Maomé. Este homem, acredite, escapou graças a um celular. Ele teve o corpo atingido por estilhaços da bomba que explodiu na entrada do Estádio da França. Só não foi ferido na cabeça porque no momento da explosão estava falando ao telefone. Ainda muito assustado, ele desabafou. Isto salvou a minha vida. A brasileira Cíntia Cruz era uma das pessoas que acompanhavam a partida entre França e Alemanha quando as explosões aconteceram. Nas 2 primeiras bombas, ela sentiu o estádio tremer e ouviu um barulho muito forte, mas até então não sabia o que estava acontecendo. Só no segundo tempo, o irmão dela ligou do Brasil e aí ela descobriu que Paris estava sob ataque dos terroristas. As explosões foram muito fortes. Fiquei com medo. Eu falei, e agora? O que eu faço? Eu saio do estádio? Será que tem alguém dentro do estádio? O que a gente faz? Depois do alerta geral, muita gente invadiu o campo. Cíntia preferiu voltar para casa o quanto antes. Mas no caminho, uma estação foi evacuada. Mais pânico. E a catraca alta foi um momento de maior desespero, assim, correndo pela minha vida. Eu não sabia o que estava acontecendo. Entre os mortos em Paris, há pessoas de pelo menos 10 nacionalidades diferentes. 2 brasileiros que estavam neste restaurante asiático foram feridos pelas balas dos fuzis. O arquiteto paulista Gabriel Sepp, de 29 anos, foi atingido por 3 disparos. Ele estava em Paris para apresentar um trabalho. Segundo a família, ele passa bem.
Camila Issa, também de 29 anos e que estuda na cidade, foi ferida com tiros e estilhaços nos braços, mãos e uma das pernas. O baiano Diego Mauro também estava no restaurante asiático, mas não se feriu gravemente. Em uma rede social, ele escreveu: "Eu estou bem, só tive alguns arranhões." Essa mensagem era só para agradecer o apoio de vocês e tranquilizá-los. José Viana mora em frente a um dos alvos escolhidos pelos terroristas. Vai ser difícil esquecer o que ele viu na noite da última sexta-feira. Muita gente estava morto. Qual a memória que o senhor tem desta calçada aqui? Esta calçada aqui era a pior, é onde estavam mais mortos. Depois dos ataques, a solidariedade. Este é um centro de doação de sangue que fica bem em frente a um dos locais onde os terroristas mataram inocentes na noite de sexta-feira. E agora, olha só o tamanho da fila que se forma. As pessoas estão aqui, esperam por até 1 hora, mas ninguém se importa. O brasileiro Jesus da Silva trabalha como produtor de eventos em Paris. Ele não se importou em enfrentar a longa espera. O que o meu sangue puder fazer por eles, bom, faz. Na manhã seguinte aos ataques, Paris estava vazia. Era possível sentir o pesar no rosto das poucas pessoas que decidiram sair às ruas. No lugar de pedestres e turistas, policiais, viaturas, homens carregando fuzis. A Praça da República, no centro de Paris, ficou famosa depois dos ataques a Charlie Hebdo em janeiro pelas enormes vigílias que aconteciam aqui. 10 meses depois, a cena se repete. Dia e noite, os parisienses se aglomeram no local para lembrar os mortos. A maior parte do comércio local manteve as portas fechadas durante todo o dia. As escolas também não abriram e as excursões dos alunos foram suspensas. O governo francês proibiu grandes aglomerações de pessoas. Protestos e manifestações também não podem acontecer. Até a principal atração da cidade, a Torre Eiffel, está fechada por tempo indeterminado. O presidente Hollande decretou estado de emergência na cidade. A segurança foi reforçada. O exército está nas ruas. As pessoas eram aconselhadas a não sair de casa. O controle de fronteiras em toda a França ficou rigoroso. Filas se formavam nos aeroportos, mas nada desanimou quem tentava entrar. Este turista explica: é muito bom que haja esse controle. As filas não são um problema. O ataque foi assumido pelo grupo extremista Estado Islâmico, que controla partes dos territórios da Síria e do Iraque e também está presente no norte da África. Neste sábado, o grupo divulgou um comunicado na internet escrito em árabe, dizendo que a França vai continuar no topo da lista de possíveis vítimas de atentados. Ainda chamou Paris de capital do adultério e do vício. No documento, os radicais dizem que escolheram todos os lugares do ataque cuidadosamente. Eles descrevem a casa de shows Bataclan como um local de festas adúlteras. Os radicais ainda acusam o governo de fazer uma guerra ao islamismo. A França é um dos países que combatem o Estado Islâmico na Síria e no Iraque, ao lado dos Estados Unidos. Um dos métodos usados pelo Estado Islâmico para espalhar o terror são ataques terroristas. Dias atrás, eles assumiram a explosão de um avião que ia do Egito para a Rússia. 224 pessoas morreram. As decapitações divulgadas na internet também deixam o mundo aterrorizado. Entre os carrascos está o homem conhecido como Jihad John, ou João da Guerra Santa.
O terrorista chama a atenção por ter sotaque britânico. Identificado como Mohamed Emwazi, de 27 anos, ele apareceu em diversos vídeos assassinando estrangeiros. Na última sexta-feira, mesmo dia dos atentados em Paris, o governo dos Estados Unidos declarou estar praticamente certo que Jihad John foi morto em um ataque aéreo na Síria. Para o especialista, os atentados em Paris não podem ter sido uma vingança. Eu não creio que essa ação pontual, coordenada, organizada dessa forma, seja exclusivamente por conta disso. Eu tenho a impressão que já vinha sendo organizado isso já faz tempo. A França tem uma comunidade muçulmana extensa. Segundo dados da comunidade europeia, mais de 1.500 franceses têm ligações com os extremistas. Para o especialista, é hora de tomar cuidado com o preconceito. As pessoas vão olhar com muita mais desconfiança, né? Instintivamente, mas é algo realmente injusto para essas pessoas, porque precisamos entender que o Estado Islâmico representa apenas uma pequena parcela do que é o mundo muçulmano. O Estado Islâmico também divulgou um vídeo em que os terroristas queimam um passaporte francês. Um deles conclama os muçulmanos que vivem na França a iniciar uma guerra dentro do país. Mas como combater um inimigo que se esconde atrás da população pacífica? É um grande desafio. Eu tenho a impressão que a França vai trabalhar agora muito mais para a segurança interna e espero que eu faça de uma forma humana, sem prejudicar pessoas inocentes que não têm nada a ver com isso. Ao contrário do que o governo recomendou, os franceses e estrangeiros que visitam Paris decidiram sair às ruas nos dias que se seguiram aos atentados. Não fazer isso seria aceitar que os terroristas ganharam. Este homem foi ao lado do Teatro Bataclan, cenário do momento mais violento da noite de sexta-feira 13. E tocou uma música que diz tudo. Imagine, de John Lennon, fala do sonho de um mundo sem guerras, com nenhum motivo para matar e nem para morrer. Os ataques em Paris provocaram a solidariedade do mundo inteiro. E alguns dos principais pontos turísticos de todos os países exibem neste fim de semana o azul, o branco e o vermelho, as cores da bandeira da França. As homenagens continuaram neste domingo. Flores e velas agora formam o cenário nos principais pontos atacados. A Casa Noturna Bataclan e a Rua dos Restaurantes Carillon e Le Petit Cambodge. A emoção toma conta de muitos franceses. A maioria das vítimas já foi identificada. Entre elas, tem 19 estrangeiros. A americana Noemi Gonzalez, de 23 anos, fazia um intercâmbio em Paris e se preparava para voltar para casa em breve. O britânico Nick Alexander, de 36, trabalhava durante um show no Bataclan quando foi morto pelos terroristas. Nos pontos turísticos ainda fechados, muita segurança. Há um sentimento de medo de que todos são terroristas, comenta esse jornalista alemão. No início da noite, um susto. Um alarme falso provocou correria na Praça da República, onde várias pessoas prestavam homenagens. As autoridades francesas tentam agora montar um quebra-cabeça. Querem descobrir como os terroristas conseguiram furar a segurança e matar tanta gente. Um carro com 3 metralhadoras Kalashnikov foi encontrado no subúrbio de Paris.
3 irmãos podem ter participado dos atentados. O corpo de um deles foi encontrado na casa de espetáculos Bataclan. O outro foi preso na Bélgica. O terceiro é Salah Abdeslam, de 26 anos, que está foragido. A justiça belga expediu um mandado de prisão internacional contra ele. A Bélgica já prendeu ao todo 7 pessoas. A operação perto de Bruxelas começou depois que 2 carros com placas belgas foram encontrados perto dos locais dos ataques. Segundo as autoridades, 2 terroristas eram franceses que viviam na Bélgica. No Bataclan, a polícia conseguiu identificar através das digitais a identidade de um suicida. Ismail Omar Mostefai, um francês de 29 anos, que vivia ao sul de Paris. Ele era de origem afegã e conhecido das autoridades por ter se radicalizado em 2010, mas nunca chegou a ser preso. O pai e o irmão dele, além de outras pessoas da família, foram detidos para investigações. Este vizinho de Ismail diz que ele era uma pessoa simpática, com quem já havia conversado. Ficamos chocados quando soubemos que ele fez parte disso, afirmou. Um outro terrorista pode ter entrado na França junto com um grupo de refugiados da guerra no Oriente Médio. O passaporte de um sírio foi encontrado ao lado do corpo de um suicida. Grécia e Sérvia confirmaram que o homem passou por estes territórios em outubro. Um passaporte egípcio também foi encontrado. Mas as autoridades estão cautelosas. Temem que essas informações criem uma nova onda de xenofobia contra os imigrantes. O presidente da Comissão Europeia disse que o homem é um criminoso e não um refugiado. Hoje, o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy se reuniu com o atual presidente François Hollande. Ele disse que não há ligação entre a onda de refugiados e os ataques, mas que a Europa vai ter que se unir para pensar em novas políticas imigratórias. Neste bairro muçulmano de Paris, um jovem também lembra. Não há terminologia religiosa para essas pessoas. Elas são apenas terroristas.